Irmãos, estamos aí então recordando, através dessa mensagem, esta gloriosa promessa de Jesus. Principalmente esse texto, irmãos, que fala sobre a vinda do outro Consolador. Nós sabemos que existem outras narrativas, até mesmo na Sagrada Escritura, porque esta aqui também faz parte da Sagrada Escritura, que Deus usou pessoas santas, como os apóstolos e até mesmo profetas do passado, para preparar o caminho do Consolador, assim como foi preparado o caminho de Jesus. Irmãos, da mesma forma que Deus, nosso Pai, tomou as providências para avisar a humanidade sobre a vinda do Messias, Jesus então tomou as providências para avisar a humanidade da vinda do outro Consolador. E nós sabemos, irmãos, que para anunciar a vinda de Jesus, então o nosso Pai começou a usar os profetas, conforme nós temos relatos na doutrina, por volta de 1000 anos antes da vinda de Jesus. Entre 900 anos, 1000 anos antes de Jesus vir à terra, então o Pai já usou o salmista Davi, que já nos seus escritos começou a fazer alguma referência a respeito da vinda do Messias. Depois nós sabemos que mais ou menos 600 anos antes de Jesus vir a este mundo, então mais intensamente o Pai começou a usar outros profetas, como Jeremias e outros que falaram sobre a vinda do Salvador. Irmãos, e Deus sempre deixou em partes, envolvido em mistérios, para que só fosse revelado no tempo certo. Porque, irmãos, o poder do mal, ele sabe dessas coisas. Porque nós sabemos, irmãos, que o inimigo de nossas almas, ele é conhecido na doutrina como o rei das trevas. E ele, antes de se tornar o rei das trevas, ele era um anjo de luz, cheio de sabedoria e poder nos céus. E Deus, do princípio do mundo, quando ele se tornou o rei das trevas, ao perder a graça de Deus, ele perdeu a sabedoria divina, mas ele continuou tendo sabedoria dos acontecimentos aqui da terra. E ele tem poder para enganar as pessoas. Então, por isso que Deus, em parte, sempre deixou os seus planos envolvidos em mistérios. Por isso que os profetas falavam da vinda de Jesus, o Filho de Deus, mas não disseram o seu nome. Falaram que ele seria enviado do Pai, o Emanuel, como disse o profeta, Deus conosco. Chegaram até dizer, irmãos, a cidade que ele ia nascer. Teve um profeta que chegou a dizer a cidade que Jesus ia nascer, em Belém. E muitos outros fatos, para que quando Jesus viesse, ele fosse reconhecido, pelo menos em partes, pelas pessoas. Irmãos, e da mesma forma Jesus, então, sabendo que a sua missão, a sua principal missão, irmãos, Jesus seria o Cordeiro de Deus, que seria dado em sacrifício, com o derramamento do seu sangue, para perdão dos sinceros arrependidos. Então a sua principal missão seria essa, mas também, usando o seu tempo nessa terra, ele veio para revelar a verdade dos céus. Então Jesus, irmãos, veio para trazer o perfeito conhecimento das coisas de Deus lá dos céus para o ser humano. E sobre o Consolador, irmãos, Jesus falou da sua missão. Falou da sua missão, falou que o Consolador seria um santo. Um santo, irmãos, porque todos os espíritos que servem a Deus são santos. Então ele chamou o Consolador de Espírito Santo. E ele disse, irmãos, que esse Espírito, como está registrado aqui no Evangelho de São João, esse texto que nós
acabamos de ouvir, então está registrado na Sagrada Escritura, irmãos, e qualquer pessoa de boa vontade, que mesmo que não conheça a nossa igreja, pode estudar lá o que nós estamos falando. Exatamente como estão falando, está lá na Sagrada Escritura. Jesus falando aos seus discípulos, e nós sabemos, irmãos, que Jesus toma essa iniciativa, especialmente em momentos antes dele subir aos céus. Ele, falando as últimas recomendações aos seus apóstolos, fazia 3 anos que ele estava ali pregando. Alguns deles, irmãos, tinham conseguido entender Jesus perfeitamente, como São Pedro. Irmão, São Pedro sempre foi um exemplo entre os seus pares de ministério da época, como também é um exemplo de pessoa que conseguiu alcançar um entendimento muito elevado a respeito de Jesus. Tanto que certa vez, numa pergunta que Jesus falou para ele, dizendo quem ele era, quem eu sou, disse Jesus, e São Pedro, como diz na doutrina, ele aproximou-se de Jesus e falou: tu és o Filho de Deus, o Cristo. Irmãos, com toda a força da sua alma, ele declarou isso publicamente. E outros também conseguiram entender Jesus de uma forma até bastante importante, mas outros nem tanto. Nem tanto, irmãos, mesmo daqueles que exerceram o ministério junto com Jesus. E alguns chegaram até a se abater naquele momento difícil, pensando: será que ele era mesmo Cristo? Irmãos, e os demais? Aqueles milhares que seguiam Jesus, recebiam milagres. Irmãos, podemos dizer que até a maioria deles foram que gritaram em voz alta: crucifica-o, porque não creram em Jesus, com tudo que Deus vinha falando. Irmãos, por isso que Jesus, para o Consolador, ele sabia também que ele tinha que falar sobre o Consolador, para que quando o Consolador viesse, fosse reconhecido, mas Jesus também não podia deixar, irmãos, de uma forma assim tão perfeita, isto é, revelado esse mistério, porque o autor do mal, irmãos, poderia explorar o nome do Consolador, e veja que ele nunca explorou. O poder do mal, irmãos, nunca explorou o nome do Consolador, porque Jesus deixou ainda envolto em muitos mistérios, para ser revelado no tempo certo. Então, irmãos, um detalhe, como diz aqui nessa mensagem, é que quando Jesus fala mais abertamente sobre o Consolador, foi momento antes dele subir aos céus, quando naquela reunião com o ministério de apóstolo, ele mostrou para os apóstolos que ele tinha muita coisa ainda para ensinar. Eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem ouvir agora. Mas eu vou deixar para o Consolador. E quem é o Consolador? É um Espírito que eu rogarei a meu Pai, para que quando ele vier, ele irá revelar a verdade. Olha Jesus falando, irmãos, com todas as letras. Quando ele vier, ele irá vos guiar na verdade. Irmãos, e nessa parte tão importante, irmãos, dessa mensagem, que nós só entendemos também porque a Santa Vó nos revelou, senão nós também não sabíamos. Irmãos, ele disse que quando o Consolador viesse, esse Espírito da verdade, Jesus falou que era o Espírito da verdade, queria se contrapor contra todo engano e falsidade que existe no mundo, e que sempre existiu. Então ele disse que quando o Consolador viesse, o Espírito da verdade, ele iria convencer, irmãos, as pessoas a respeito da verdade, da justiça e do juízo de Deus. Irmãos, qual foi e é a missão principal da Santa Vó Rosa? Em todos os tempos que nós estamos nesta igreja, irmãos, como nós dizemos, nós somos da igreja da verdade. Porque aqui, irmãos, nós não somos obrigados, nunca fomos e nunca seremos obrigados pela Santa Vó Rosa, nem pelo Santo Irmão Aldo, a fazer coisas que nós não queremos. Alguém foi obrigado algum dia, irmãos, vir para a reunião?
Alguma irmã algum dia foi obrigada a se vestir da forma que se veste? Irmãos, nunca foram obrigadas. Tanto que teve outras pessoas que passaram por aqui e acharam que esta forma de vida era difícil e não quiseram ficar. Agora, por que, irmãos, que nós seguimos o que a Santa Avó Rosa ensinou? Porque nós sabemos das recompensas. Então a Santa Avó Rosa, irmãos, desde o início da formação desta igreja, ela sempre disse: essa igreja é da verdade, aqui não há engano, aqui ninguém é enganado, aqui não tem falsidade, irmãos, não tem lugar para fanatismo religioso e de nenhum tipo, aqui é falada a verdade. E qual é a verdade, irmãos? Como Jesus falou para Pilatos: eu sou a verdade. Jesus falou assim: eu sou a verdade. A minha palavra é a verdade. Certa vez Jesus falou: é o que a Santa Avó Rosa revela em nome de Jesus. A doutrina de Jesus é a verdade. E o que é a verdade, irmãos? É a palavra de Deus, é a mensagem dos céus, que liberta a pessoa do engano. Irmãos, quando nós não era desta igreja, eu falo, irmãos, e sei que tem muitos irmãos ainda que tiveram essa experiência, que guardam na sua memória, quanto nós era enganado, irmãos, quanto nós era enganado antes de conhecer a Santa Avó Rosa. Porque, irmãos, nós tínhamos uma fé em Deus, nós tínhamos fé em Deus, nós sempre acreditamos em Jesus Cristo, nós sempre acreditamos na Virgem Maria, mas desde quando nós se conhecemos por pessoas humanas, irmãos, nós aprendíamos que nós era pecador, e nós aprendíamos que ninguém podia ser santo. Não é isso, irmãos? Todo lugar que nós íamos, nós aprendíamos que ninguém é santo, e nós dizia assim: santo é só no céu. E nós era tão conscientes, irmãos, que nós era pecador, irmãos, que até pedia perdão dos pecados que ainda ia fazer. Orava todos os dias, pedia a misericórdia de Deus, reconhecia: nós somos pecadores, e já pedia adiantado, porque sabia que amanhã ia ser pecador. Irmãos, mas quem que não sabia que o pecador, irmãos, não tem comunhão com Deus? Todos nós sabíamos. Por isso que nós tínhamos muito medo, irmãos, na alma, muito medo, medo da morte, medo da condenação, medo do castigo eterno. Nós tínhamos medo, porque, irmãos, nós era pecador, cheio de vício, de maus costumes, ruim. Muitos dos irmãos eram ruim, briguento, cheio de ódio, olho por olho e dente por dente. Se alguém me fizer alguma coisa, vai pagar por isso. E alguns tinham até orgulho de falar isso, dizer: eu sou ruim. Irmãos, e quando conhecemos a Santa Avó Rosa, esta santa que veio para revelar a verdade, então logo nós entendemos, irmãos, que para ganhar a vida eterna, tem que ser bom, bom igual Jesus foi, irmãos, e é. Irmãos, Jesus, sendo Filho de Deus, o Mestre, o Senhor de nossas almas, nesse dia, irmãos, que Ele deu as últimas palavras para os seus apóstolos, então naquela reunião, Jesus toma uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, sabe quem que lavava os pés dos outros na época? Que era uma tradição, eram os escravos. Todas as casas, então eles tinham... O povo hebreu tinha essa tradição, quando chegava um visitante, então era tradição lavar o pé do visitante, mas não era o dono da casa que lavava, nem a dona da casa, ou era um escravo, ou era um empregado, ou era a pessoa mais simples. Irmãos, então quem tinha que lavar os pés daqueles homens? Não era Jesus, nem São Pedro, era o mais simples que estivesse ali. Mas quando eles viram Jesus lavando os pés, irmãos, eles ficaram assustados. Inclusive São Pedro, irmãos, São Pedro, ele era um homem
de uma coragem extraordinária. E a Santa Avó, irmãos, durante o seu ministério, quando ela era levada aos céus, ela sempre mostrou para a igreja, para a direção da igreja, de como São Pedro é um santo poderoso nos céus, irmãos, porque ele herdou esse galardão, porque ele era esse homem corajoso na terra. Então São Pedro viu Jesus fazendo isso, quando chegou nele, e falou: não, mestre, o senhor não vai lavar meus pés, não. E Jesus falou: se você não deixar eu lavar teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele se assustou e falou: não, mestre, pode lavar então meus pés, minhas mãos e até a minha cabeça. E Jesus falou: não, quem já está limpo, só os pés basta. Depois que Jesus lavou os pés de todos eles, irmãos, Jesus falou para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Eles não tinham entendido. Fazeis uns aos outros se você quiser ir para o céu. Seja humilde, olho por olho, dente por dente, e você não vai para os céus. Se alguém como disse Jesus, se alguém te obrigar a ir uma quadra, vai duas. Irmãos, a Santa Avó é a santa da verdade. Então ela chamou nós para ser desta igreja e começou a falar para nós: você disse que você é pecador? Se você continuar sendo pecador, você vai pagar por isso. Você vai ser julgado. Por que deixar para a última hora? Você não sabe qual será essa última hora. Você vai ter tempo de pedir perdão dos seus pecados? Então se arrependa dos pecados. Irmãos, e até nós começamos então a colocar nos nossos hinos, como tem aquele hino que diz assim: por isso eu não posso pecar, eu sou de Jesus e da Santa Avó Rosa. Hoje é tão normal, eu não posso pecar. Mas não pode pecar nem um pouquinho? Mas nem um pouquinho. Mas se eu descuidar, se eu não vigiar, nós somos humanos. Pede perdão para Santa Avó. E quando pedir perdão para Santa Avó, diga para Santa Avó: Santa Avó, me perdoe, eu errei, eu não vigiei, eu falei o que eu não devia, a senhora me perdoa? Eu prometo para a senhora que eu não vou mais fazer isso. Santa Avó, eu não vou mais fazer isso. Agora, se você fizer igual nós éramos do mundo, você vai dizer: Santa Avó, me perdoe desse pecado, amanhã eu vou fazer um outro maior. Será que está certo, irmãos? Não, a Santa Avó é a santa da verdade. Alguém pode até não gostar. Mas nessa igreja dizem que não pode pecar, não pode participar de nenhum jogo, não pode usar roupas escandalosas, não pode ir em lugares áridos. Não pode, foi a Santa Avó que disse, porque Jesus falou que não pode. Irmãos, e Jesus falou que o caminho dos céus é estreito, é apertado, tem espinho, por isso que pouca gente quer ir por esse caminho. Irmãos, mas lá onde que tudo pode, tem muita gente lá, irmãos, porque lá tudo pode. Irmãos, mas fala a verdade. Irmãos, aí está o detalhe. A Santa Avó veio para revelar a verdade. Se alguém não aceitar, irmãos, paciência. Paciência. Se alguém disser: não, mas eu não vou fazer o que a Santa Avó está me falando, é difícil, o problema é seu, mas você sabe da verdade. Irmãos, e da justiça de Deus? Por que o Consolador viria revelar a justiça de Deus? É porque o poder de Deus, irmãos, nos céus, nunca teve comunhão com o pecado. Nunca, irmãos, não existe na história da humanidade, não existe na história da humanidade aonde que os santos podiam ser pecador, não existe. Tanto que, irmãos, na doutrina, a revelação diz que os santos são brancura na alma, isto é, pureza. Anjos são pureza, santidade. Então, irmãos, para entrar nos céus, tem que buscar essa santidade com esforço, progredir, lutar. Então é a justiça de Deus. A Santa Avó veio para falar, irmãos, que ou você é de Deus, ou você será julgado pelos seus erros. A Santa Avó, irmãos, ela veio para mostrar esta é uma justiça de Deus. Irmãos, se não fosse assim, irmãos, não precisava Jesus ter vindo à terra. Não precisava. Não precisava os profetas ter vindo à terra. Irmãos, veja que a verdade ela tem um preço.
E muitas vezes não é fácil. No tempo do profeta Jeremias, irmãos, ele era um profeta de Deus, que ele pregava a doutrina, revelava, inclusive para o rei da época, os fatos que estavam acontecendo. E aquele profeta, irmãos, ele começou a falar para o rei que se ele não falasse para o povo, obedecer a Deus, ser fiel a Deus, deixar de gostar dos ídolos, do pecado, eles iam ser escravizados. E o rei, irmãos, não queria obedecer o profeta, mas ele sabia que era uma ordem de Deus. Ele queria que o profeta falasse que ele estava certo, mesmo sendo no pecado, e o profeta não falava. Ele falava a verdade. Se vocês seguirem por esse caminho, todos nós vamos sofrer. O que o rei fez, irmãos? Porque o profeta só falava a verdade, mandou jogar ele dentro de um poço, de um buraco que tinha lá. E para deixar para morrer lá naquele buraco, só porque ele falava a verdade. Mas tinha um escravo, irmãos, muito bom, que sabia que o profeta era bom, então todos os dias ponhava um pouco de água lá para ele e um pouco de pão. E ele ficou muitos dias lá naquele buraco. E o rei ficou numa situação difícil, e ele lembrou do profeta Jeremias e perguntou: e o Jeremias ainda está vivo? Aí aquele escravo falou: Senhor, ele está lá no buraco, eu estou dando água e pão para ele todos os dias. Traz ele aqui de volta, que eu preciso que ele me fale alguma coisa, a minha situação está difícil. E aí tiraram Jeremias, o profeta, e levaram lá para falar com o rei. Irmãos, quando o profeta chegou diante do rei, aí o rei falou para ele: olha, nossa situação está muito difícil, nós estamos sofrendo muito, e eu quero que você fale alguma coisa da parte de Deus. O que o Jeremias falou, irmãos? Ele agradou o rei? Não. Ele disse assim: olha, só posso falar alguma coisa para o senhor da parte de Deus, porque eu só falo a verdade. Mesmo o senhor não gostando, o senhor me dá a garantia que o senhor não vai me jogar lá de volta no buraco? Aí o rei foi obrigado a falar para ele: não, pode falar a verdade. Aí ele falou a verdade. Então veja que Deus, irmãos, sempre foi a verdade. E a Santa Avó, irmãos, é o Consolador. Ela veio para falar a verdade. E do juiz, irmãos, porque Jesus falou também que o Consolador iria mostrar o juízo de Deus, irmãos? É que com a vinda de Jesus, com o seu sacrifício na cruz, com o derramamento do seu sangue, ele pagou, irmãos, todo o pecado original da humanidade. A partir dali, irmãos, ninguém mais tem o direito de dizer: eu não sabia que isso é pecado. Eu não sabia que se eu fizesse isso eu não teria perdão. Então, o juízo de Deus foi aplicado, irmãos, sobre a humanidade. Então, o Consolador veio para esclarecer essas verdades, nos ensinar, irmãos, que essa decisão está na nossa alma. Cada um, desde as crianças apostólicas da Santa Avó Rosa, elas já sabem, quando vão crescendo, que se você quiser ser da Santa Avó Rosa, você tem que obedecer. Se você não quiser, o problema é seu. Então, irmãos, esta Santa de Deus, ela nos livrou do engano, da falsidade do mundo, do fanatismo religioso, e ela nos ensina a verdade. Por isso que nós somos a igreja da verdade. Nós somos uma igreja forte, uma igreja que não tem medo do poder do mal. Hoje nós não temos medo, como eu disse aos irmãos. Antes nós tínhamos tanto medo, nós era tanto pecador. Deus o livre, não posso nem pensar que um dia esse corpo vai acabar, eu sou um pecador. Hoje não, irmãos, hoje nós somos da Santa Avó Rosa. A cada dia, irmãos, nós damos um passo para frente, preparando a nossa alma e até aprendendo que quanto mais nós se esforçar, maior será a nossa recompensa nos céus. A vida com Deus, com os santos, irmãos, e também um mistério muito glorioso que a Santa Avó revelou para nós, irmãos, é sobre a atividade dos santos, dos anjos. Nós sabíamos que existia santo, anjos, mas não sabia como que eles trabalham. Hoje nós aprendemos, irmãos, eles são pessoas espirituais, eles têm as suas atividades, seu ministério, inclusive muitos são escalados por Deus para vir nas reuniões apostólicas,
participar conosco, depois volta para os céus. Tem outros anjos, irmãos, que sempre estão aqui na terra, são o anjo da guarda, que nos acompanha na nossa casa, no nosso trabalho. Esses anjos são a nossa proteção, e isso foi mistério revelado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, por isso não andamos sozinhos. Irmãos, eu desejo que todos os irmãos, com muita alegria, prestem sua adoração a Santa Avó Rosa, por esse milagre de Deus, por essa bênção preciosa de termos esta igreja, termos o Santo Irmão Aldo e saber que esses anjos são a nossa companhia. Amém. Convido os irmãos para ficarem em pé, para nós passarmos para a parte da oração, e nós vamos cantar então o hino do nosso inário, Santa e Bendita Avó Rosa, de número 174. E logo a seguir os irmãos poderão fazer as suas orações. Os irmãos podem orar. O hino
Agradecemos de todo o coração. Número 173. Há um aviso aqui a toda a igreja, avisamos a todos os irmãos que na próxima quarta-feira, dia 25 de outubro, não haverá reunião aqui nesta congregação, pois será realizado na quinta-feira, dia 26 de outubro, será realizado a festa do Consolador com início às 19h30. Então todos estão convidados. Agradeço a presença de todos, aqueles também que contribuíram para que nós pudéssemos realizar nossa reunião, e que a Santa Vó Rosa os abençoe. E também a todos aqueles que nos acompanharam nas suas casas, os internautas, também desejamos que a Santa Vó lhes ajude para que estejam sempre na mesma graça de nosso Deus. Oremos para finalizar nossa reunião. Bendito Deus, nosso Pai, graças te damos por passarmos aqui este momento glorioso, solene da nossa reunião, dedicando ao Espírito Santo de Deus nosso reconhecimento pela vinda do outro Consolador e também pelo ministério do Santo Irmão Aldo, por aprendermos a amar nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus, e crer no poder dos santos, profetas, apóstolos, que o nosso Senhor Jesus revelou para nós. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, ajude-nos a servir neste ministério sagrado, participando de nossas reuniões e levando esta mensagem de paz, testemunhando para as pessoas de bom coração o poder da Santa Vó Rosa, o poder de salvar, de perdoar, o poder do Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria, o poder dos santos e anjos. Querida avó, Senhor Jesus, atenda o pedido de oração, esses nomes que estão nesta caixinha. Santa Vó Rosa, a senhora sabe o que eles escreveram, o que eles estão precisando, e também a oração de todos esses teus filhos, mesmo aqueles que estão na sua casa, aonde estiverem, Santa Avó, unidos num só Espírito conosco desta igreja, e também os nossos irmãos desta congregação, que estão orando, clamando a Deus, pedindo a sua bênção, a sua proteção. Santa Avó Rosa, muito agradecido nós estamos e pedimos que a senhora despede todos nós para voltar em paz para a nossa casa, com a companhia dos santos, dos anjos, com a bênção de Deus, e louvado e glorificado seja o reino dos céus hoje e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos.